Fala, meus queridos, graça e paz. Espero que estejam todos passando bem, ok? Meus queridos, eu estou aqui mais uma vez para cumprir uma promessa. E promessas, elas são feitas para serem cumpridas. E eu prometi de que iria gravar um vídeo falando sobre o que a Bíblia fala sobre o empreendedorismo. E eu acrescento mais uma pergunta: quais os princípios bíblicos para que nós sejamos um bom empreendedor ou ser um empreendedor bem-sucedido, ok? Então, nós iremos aqui destacar algumas verdades, alguns princípios que vão nos ajudar a ter essa compreensão. Todos nós desejamos empreender, atingir os nossos alvos, os nossos projetos, seja as pessoas que são cristãos e aquelas que não são. Todos nós queremos empreender. Só que a pergunta é: o que a Bíblia fala sobre o empreendedorismo? E eu acrescento mais uma pergunta, dizendo: quais os princípios bíblicos para que nós sejamos um bom empreendedor? O fato é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está repleta de orientações fundamentais de grande relevância, de grande importância para aqueles que querem empreender de forma com que os seus objetivos sejam alcançados, ok? A Bíblia, ela nos ajuda. Quando nós buscamos conhecimento à luz da Bíblia, ela vai nos mostrar uma maneira eficaz para que nós possamos nos tornar um empreendedor de sucesso. Um empreendedor que, embora todos corram riscos, mas quando nós seguimos os princípios, as leis de Deus, esses riscos são infinitamente menores, ok? Então, vamos lá, vocês estão preparados? Vamos lá, mas antes, deixe-me fazer um pedido. Eu espero que vocês me ajudem a ir se inscrevendo no meu canal, João Feitosa Mensagens Bíblicas. Acione o sininho e, se possível, compartilhe o nosso conteúdo para que ele possa alcançar outras pessoas. Então, sem mais delongas, vamos ao tema pelo qual eu me propus trazer para você, respondendo à pergunta de um seguidor. Então, o primeiro princípio que nós podemos observar é que os princípios, eles são dados por Deus, as leis são dadas por Deus. E existem duas coisas naturais que acontecem com relação aos princípios e com relação às leis. Ou seja, quando nós obedecemos os princípios, quando nós obedecemos a leis, nós somos o quê? Recompensados. Quando nós infringimos os princípios e quando nós infringimos as leis, nós sofremos as consequências por essa desobediência. Isso é algo que é plausível. Ninguém há que questionar. Então eu irei falar 7 princípios, e dentre esses 7 princípios eu irei falar das recompensas para quem obedece esses princípios, mas também das consequências para quem fecha os olhos para esses princípios. Então, o primeiro princípio que eu quero destacar aqui, para que nós nos tornemos um empreendedor de sucesso, é buscar a orientação de Deus. Tudo em nossa vida, nós precisamos primeiramente buscar a orientação de Deus. Quando nós olhamos na pessoa mais importante da Bíblia, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo que ele ia fazer, ele primeiramente pedia orientação ao Pai. Ou seja, embora ele seja Deus, mas ele
buscava a orientação do Pai porque ele queria ter essa comunhão com Deus. E nós, como seus filhos, e em tudo que nós formos fazer, nós precisamos primeiro pedir a orientação de Deus. Então, o primeiro princípio é buscar a orientação de Deus. Por quê? Porque quando nós buscamos a orientação de Deus, isso nos traz diversas vantagens. Diversas vantagens. Quando nós buscamos a orientação de Deus, Deus vai nos dar a direção, Deus vai nos dar a sabedoria, Deus vai nos dar a força e a nos consolar naqueles momentos difíceis, que todo o empreendedorismo passa, tem altos e baixos. A grande diferença é nós sabermos nós sabemos as duas situações, quando estamos bem e quando estamos mal, como nos comportar diante desses momentos difíceis. A Bíblia, a palavra de Deus, ela afirma o seguinte: ela diz aqui, aqueles que confiam em Deus e aqueles que buscam a sua orientação serão o quê? Abençoados. Aqueles que buscam a orientação de Deus, eles serão abençoados, eles serão guiados em todas as áreas de sua vida. Deus nos abençoará grandiosamente. E isso não sou eu que estou falando, isso é a palavra de Deus. E eu me baseio na palavra de Deus, porque eu creio que a palavra de Deus é o nosso único livro de prática e fé. E aí nós podemos pegar textos e exemplos bíblicos para que nós possamos reforçar, né, esses princípios que são fundamentais para as nossas vidas. E aí nós podemos então pegar um texto e sempre estamos mencionando o nome de Salomão, porque Salomão foi o homem mais sábio que esse mundo teve, né? E em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, ele vai dizer o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Que belo texto, né? Quem falou isso foi o grande sábio Salomão. Salomão, por certa vez, Deus falou com ele, perguntando o que é que ele queria. E Salomão, usando de uma sabedoria, disse: eu quero sabedoria. E Deus deu sabedoria a Salomão, pelo simples fato de ele não pedir bens materiais para ele, como também não pediu para que destruísse os seus inimigos. E como ele pediu sabedoria, Deus se agradou dele e derramou toda sorte de bênçãos sobre ele em todos os aspectos de sua vida. Então nós temos um exemplo claro aqui. Salomão diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, ok? Então, confiar no Senhor é sucesso. Confiar no Senhor é ser bem-sucedido. Pedir orientação a Deus é algo maravilhoso. E o fato é que muitas pessoas esquecem desse princípio e querem fazer as coisas do seu jeito, de forma desordenada, ok? Então, assim como nós falamos de que quem confia no Senhor será bem-sucedido, mas também existe texto bíblico que falam de pessoas que agem diferente, que não agem de conformidade com esses princípios, né? Nós podemos então citar o próprio Salomão, né? Lá em Provérbios 14, 12, que ele é bem enfático quando ele diz: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminhos que parecem ser certo ao homem, mas no final o conduz à morte. O que isso quer dizer? Isso indica, meus queridos, que confiar apenas em nossas próprias decisões, em nossos próprios entendimentos, isso pode nos levar a escolhas erradas. E quando nós escolhemos ou fazemos escolhas erradas,
fica inevitável de que as consequências sobrecaem sobre nós e consequências desastrosas. Consequências desastrosas. Portanto, primeiro princípio, sempre coloque em sua mente: buscar a orientação de Deus. Seja tudo aquilo que você for fazer, você precisa buscar a orientação de Deus, ok? Então, continuando, eu quero então agora trabalhar em cima do segundo princípio. O segundo princípio é algo também que não pode faltar na vida de um empreendedor cristão. Não só do cristão, mas eu diria de todos. Mas para que as pessoas tenham essa compreensão, é preciso de que eles peçam a orientação de Deus. Eles estejam dispostos a ouvir a voz de Deus. E o segundo princípio aqui é que dentro do empreendedorismo, dentro de nossa carreira, ou seja, não só nossa carreira de empreendedor, mas em todos os aspectos das nossas vidas, nós precisamos ser justos. Nós precisamos viver de forma justa, sermos honestos, né? Sermos honestos. E a Bíblia, ela vai apresentar para nós várias vantagens de quem age com honestidade. De quem age com honestidade. E para que nós possamos agir com honestidade, nós precisamos então buscar a viver uma vida justa e íntegra. Uma vida justa e íntegra. Mas também há texto bíblico que se refere às consequências negativas para aqueles que escolhem viver uma vida injusta e desonesta. Nós precisamos, no nosso negócio, né, no nosso empreendimento, agir de forma justa. Porque aqueles que agem de forma justa, com certeza serão grandiosamente abençoados. E aqueles que agem de forma injusta, as consequências virão. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. E por que eu digo isso? E por que eu faço essa afirmação? É porque eu estou respaldado, eu estou apoiado na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra da verdade. É a palavra da verdade. E aí eu posso citar um exemplo bíblico que fala sobre a vantagem de ser justo. De ser justo, nós podemos encontrar essa vantagem lá em Provérbios, capítulo 10, versos 29. O que é que ele vai dizer? O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é ruína dos que praticam o mal. Então, o Senhor é o refúgio para aqueles que praticam a justiça, para aqueles que agem com integridade, para aqueles que agem com honestidade, mas é a ruína para aqueles que agem praticando o mal. Portanto, o que é que isso significa? Significa, queridos, que aqueles que buscam viver de acordo com os princípios de Deus, eles encontram um lugar de segurança, eles encontram um lugar de proteção, sendo que aqueles que agem ou que buscam a viver de forma injusta, são completamente opostos a isso. Então, a Bíblia fala sobre bênção para aqueles que acompanham ou para aqueles que vivem de forma justa. E nós voltamos novamente para Provérbio de Salomão, que ele diz no capítulo 11, verso 18, diz o seguinte: o ímpio recebe o salário enganoso, mas quem semeia a justiça recebe recompensa verdadeira. Então nós vimos aqui a vantagem para quem é honesto, para quem pratica a justiça, e as consequências para quem pratica a injustiça. Ele diz: o ímpio recebe o salário enganoso, porque aquele salário que ele ganha não é um salário honesto, é um salário roubado, é um salário que engana as pessoas. Portanto, não é um salário justo, né? E o Salomão diz isso, mas ele diz o seguinte: mas aquele que age com justiça, ou seja, aquele que semeia justiça, recebe recompensa, ok? Então, ou seja, o que Salomão quer dizer aqui é que aqueles que vivem de forma justa podem esperar
ser recompensado por Deus. Quando você age com honestidade, com integridade, com justiça, não há outra coisa que não venha cair sobre você que não seja as bênçãos, que não sejam as maravilhas, que não sejam as recompensas de Deus. Essa é uma verdade pura. Mas aqueles que escolhem viver de forma injusta acabam recebendo apenas consequências negativas, ok? Entenderam aí? Tudo legal? Vamos para frente? Continuemos então. O terceiro princípio aqui é outro princípio muito importante para o empreendedor. Não só para o empreendedor, mas quando eu falo empreendedor, eu estou falando de uma forma geral, na nossa vida em geral, em todas as áreas de nossas vidas. Porque nós temos o nosso negócio, nós somos empreendedores de um certo negócio, mas nós também somos empreendedores de nossa vida. Se nós podemos até ser um bom empreendedor dos nossos negócios, mas muitas vezes somos mal administradores, mal empreendedores de nossas vidas. Então, esse princípio é fundamental. E que princípio é esse? É o princípio da diligência. Diligência. E a Bíblia, ela está repleta, ela apresenta diversas vantagens para aqueles que são diligentes em seu trabalho e responsabilidade. Então, quem é diligente, né, em seu trabalho e nas suas responsabilidades, são grandiosamente abençoados. Recebem recompensas imagináveis de Deus. Mas aqueles que agem de forma negligente, as consequências negativas sobrecaem sobre esse com certeza. Em cima de todos aqueles que agem com negligência, que agem com preguiças, que são verdadeiramente negligentes, ok? E um texto bíblico para reforçar, né, esse princípio que nós estamos aqui expondo para vocês, que fala da vantagem de ser diligente, nós encontramos novamente no livro do grande homem de Deus, o sábio Salomão, que é Provérbio, capítulo 12, verso 24. E o que é que o escritor aos Provérbios, Salomão, diz? As mãos do diligente governarão. A mão do diligente governarão. Mas a preguiça acabará escravizando. Ou seja, aqueles que é diligente, aqueles que são esforçados, dedicados, que procuram fazer as coisas só uma vez, de forma certa, eles serão altamente recompensados. Mas aqueles que são preguiçosos, negligentes, eles se tornarão escravos daqueles que são diligentes. Portanto, a exortação é nesse sentido. Procure ser diligente, procure ser esforçado, procure ser trabalhador, ok? E o escritor Provérbio, novamente, ele vai falar da desvantagem de quem não é diligente, de quem age com negligência, de quem age com preguiça. E Provérbio, lá em Provérbio, que é o livro da sabedoria, em Provérbio capítulo 13, verso 4, ele vai dizer algo interessante. Ele diz: preguiçoso deseja e nada alcança. O preguiçoso deseja e nada alcança. Mas os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos. Por quê? Porque o preguiçoso pode desejar algo, desejar qualquer coisa, mas ele não tem coragem de correr atrás, não tem coragem de lutar por aquilo que ele deseja. Já o provérbio de Salomão diz que os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos, são alcançados. Por quê? Porque eles se esforçam, ele tem foco, ele tem determinação, e eles vão lá e conseguem. Procura fazer certo, porque quem faz certo só faz uma vez. O preguiçoso faz muitas vezes, portanto, eles não alcançarão os seus objetivos. O que é que Salomão quer dizer com esse versículo? Ele quer dizer que aqueles que são diligentes em seus esforços acabam alcançando os seus objetivos e desfrutando das bênçãos resultantes de seu trabalho árduo, enquanto aqueles que são preguiçosos acabam tendo seus desejos frustrados. Quantas e quantas pessoas preguiçosas
têm seus desejos frustrados. E muitas vezes os preguiçosos querem culpar os outros pelo seu insucesso, querem culpar os outros por não ter atingido os seus propósitos, os seus objetivos, ok? Então os preguiçosos têm os seus desejos frustrados. Em resumo, querido, a Bíblia ela quer dizer o seguinte: a Bíblia apresenta um homem diligente, ou seja, aquele que é diligente, como um valor de grande importância, porque a diligência traz recompensas. A diligência traz recompensas, enquanto a preguiça ela é vista como algo negativo e acaba trazendo consequências péssimas, consequências ruins. Portanto, meus queridos, vamos dar continuidade. Nós vamos agora falar no quarto princípio. E o quarto princípio, ele vai falar de algo também muito importante, fundamental na vida do empreendedor. E que princípio é esse? É o princípio da boa administração. Você precisa ser um bom administrador. E a Bíblia, ela trata desse assunto. A Bíblia apresenta diversas vantagens para aqueles que são bons administradores. São bons administradores de suas finanças, são bons administradores dos seus recursos, né? De suas responsabilidades, como da mesma forma as consequências negativas para aqueles que são maus administradores. Há recompensa para um bom administrador, assim como também há consequência para quem é mau administrador. E mais uma vez nós vamos buscar respaldo na Bíblia, na palavra de Deus. E a Bíblia vai citar exemplos, né, de texto bíblico que fala sobre vantagem de ser um bom administrador. E onde é que nós encontramos esse versículo ou essa passagem bíblica que vai nos reforçar a essa afirmação com relação a esse princípio? Lá em Lucas, capítulo 16, versos de 10 a 11, diz o seguinte, olha: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Se, pois, vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Então, o que é que o texto quer dizer? O texto quer dizer, ou o que significa isso? Isso significa que aqueles que são fiéis, aqueles que são responsáveis na administração de suas finanças, dos seus recursos, pode esperar ser confiado com mais responsabilidade e com mais bênção de Deus. Então, quem age, quem é um bom administrador, quem é um bom mordomo, quem é um bom servo, sobre ele será colocado mais responsabilidade. Então, mais responsabilidade. E quando mais responsabilidade, mais recompensa sobrecai sobre esse que é um bom administrador. Sendo que aqueles que são desonestos, aqueles que são negligentes na sua administração, naquilo que eles administram, acabam perdendo as oportunidades que lhes são confiadas. Como é que você vai dar? Você vai dar responsabilidade para alguém que não sabe administrar nem a sua própria vida. Então, as recompensas são inimagináveis para aqueles que são bons administradores, enquanto, infelizmente, aqueles péssimos administradores sofrerão as consequências da sua falha, do seu erro, né? Do seu erro. Então a Bíblia, ela fala sobre as consequências, ela fala sobre as recompensas, mas também ela fala sobre as recompensas. E aqui no texto de Provérbios, capítulo 21 e 20 do sábio Salomão, ele diz o seguinte: o homem precavido guarda a sua riqueza. O homem precavido guarda a sua riqueza. O bom administrador, ele sabe administrar o que tem e ele sabe fazer reserva. Então, o homem precavido guarda a sua riqueza, mas o insensato gasta toda. O insensato, o mau administrador, joga fora, desperdiça, não valoriza o que tem.
E quando nós não valorizamos, brevemente nós estamos sem nada. Portanto, o que Salomão quer dizer? Ou o que isso significa? Isso significa que aqueles que são mal administradores acabam perdendo o que têm. Os maus administradores acabam perdendo o que têm e ficam em apuros financeiros, enquanto aqueles que são responsáveis e precavidos conseguem manter a sua riqueza. Em resumo, meu querido, a Bíblia, ela apresenta a boa administração, ou seja, esse princípio da boa administração, a Bíblia apresenta como um valor muito importante, de um valor de grande relevância, porque quem é um bom administrador receberá recompensas e bênçãos maravilhosas, enquanto os mal administradores ou a má administração é vista como algo negativo, que acaba trazendo consequências ruins. Vocês estão entendendo aí? Estão acompanhando o raciocínio? Ok? Nós já falamos de 4 princípios. Agora nós vamos falar do 5º princípio. Todos os princípios são importantes. E esse princípio também é de grande importância. É o princípio da transparência. O princípio da transparência. Você precisa ser transparente. A transparência, ela é um valor importante na Bíblia. Por quê? Porque permite a construção de relacionamentos saudáveis e confiáveis. Quando nós somos transparentes, as pessoas veem em nós o que nós somos verdadeiramente. E pelo fato dela nos conhecer, ela sente confiança de poder se relacionar conosco. E esse relacionamento se torna um relacionamento saudável e confiável. E a Bíblia, como sempre, apresenta as vantagens e apresenta as desvantagens. A Bíblia apresenta vantagens para aqueles que são transparentes em suas orações, em suas ações e suas comunicações, bem como também consequência negativa para aqueles que não são transparentes. E aí nós vamos mais buscar, reforço na Bíblia, na palavra de Deus. E um exemplo de texto bíblico que fala sobre a vantagem da transparência, nós encontramos lá no livro de Efésios, escrito pelo grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, quando ele diz no capítulo 4 de Efésios, verso 25. E o que é que Paulo diz aqui? Ele diz o seguinte: por isso, deixem a mentira e falem a verdade. Cada um, o 5º princípio aqui. Então, cada um, deixe-me ver aqui. Por isso, deixe a mentira e fale a verdade. Cada um com seu próximo, pois somos membros um dos outros. Então, Paulo está nos exortando a falar a verdade. Só a verdade, certo? Falar a verdade. Então, o que Paulo quer nos ensinar e o que isso significa é que aqueles que são transparentes, Aqueles que são transparentes na sua vida, Aqueles que falam a verdade, aqueles que têm uma comunicação de uma forma clara, Transparência na comunicação, ela é essencial para construir um relacionamento saudável. Porque nós só construímos um relacionamento saudável baseado na confiança. Nós precisamos confiar nas pessoas para que nós possamos ter um relacionamento saudável. Não há como ter um relacionamento com alguém que não tem confiança. Talvez você não queira nem andar com ele, talvez você não queira nem se aproximar dele. Mas quando você vê alguém que é confiável, que é transparente, que é honesto, você quer estar o máximo de tempo possível perto dele, A Bíblia também, ela vai falar das consequências, negativas de quem falta transparência, de quem não é transparente.
E aí nós voltamos novamente para o grande sábio Salomão, no capítulo 10, verso 9, e ele vai dizer o seguinte: quem anda com integridade, anda seguro. Quem anda com integridade, anda seguro. Mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. Ou seja, o que Salomão quer dizer é que a verdade, ela é verdade em todos os lugares. Contra a verdade não há argumento, certo? A verdade, ela vai ser verdade no escuro, ela vai ser verdade no claro. Já quanto aos que não têm, ou que mentem, ou que falam mentiras, né? Esses serão descobertos facilmente. Porque dizem, e é uma verdade, que mentira tem perna curta. E a mentira, quando você fala a verdade e pronto. Mas quando você mente, para que você corrija essa mentira, você vai mentir, e vai chegar um momento que você não tem nem como explicar mais nada, porque é tanta mentira junta. Então, basicamente, é isso que o grande sábio Salomão quer nos ensinar, né? Então, a transparência, aqueles que são transparentes ou que não são, aqueles que não são transparentes em suas ações, em suas comunicações, acabam sendo expostos e têm suas ações questionadas. Enquanto aqueles que são transparentes têm confiança e segurança de agir com integridade. É isso que a Bíblia nos ensina. Em resumo, a Bíblia quer dizer mais ou menos o seguinte: a Bíblia apresenta a transparência como um valor importante que permite a construção de relacionamentos saudáveis e confiáveis, enquanto a falta de transparência é vista como algo negativo que traz consequências ruins, ok? Então vamos lá, continuando aqui, vamos lá, estou cumprindo com o que eu prometi. O sexto princípio, são 7, faltam apenas 2. O sexto princípio é algo inquestionável para o empreendedor. Não só para o empreendedor, para todas as áreas de sua vida, né? Esses princípios e essas leis que a Bíblia apresenta, ela é grandiosa, ela é aplicada em todos os segmentos de nossa vida. E aqui ele vai falar do sexto princípio, ele vai falar da generosidade. Nós precisamos ser generosos. Por quê? Porque a generosidade é um valor muito importante na Bíblia. A generosidade, ela nos permite que as pessoas sejam abençoadas por Deus e abençoem os outros. Quando nós somos generosos, nós abençoamos ao próximo, mas também nós somos abençoados por outros. É uma sequência. Nós abençoamos, muitas vezes nós abençoamos alguém e essas bênçãos nem sobrecaem sobre nós, mas sobrecaem sobre um descendente nosso, um filho, um neto. Deus vai abençoá-lo pelo fato da nossa generosidade. A Bíblia, ela também, como todos os outros princípios, apresenta a vantagem de obedecer os princípios e apresenta a desvantagem, apresenta as recompensas e apresenta as consequências. E aqui na generosidade, ela também, a Bíblia vai apresentar as vantagens de sermos generosos, como também a desvantagem de nós não sermos generosos. Então, a Bíblia apresenta vantagem para aqueles que são generosos em suas ações, bem como consequências negativas para aqueles que não agem com generosidade. E aí nós temos mais um texto bíblico, e esse texto vai se encontrar, mais uma vez, em Provérbios, Salomão. Lá no capítulo 11, verso 25, ele diz: a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber será descendentado, né? Será descendentado. Então, assim, a alma generosa prosperará. E quem dá de beber, essa pessoa cessará a sede dessa pessoa, né? É uma palavra difícil aqui, mas eu creio. Quando você dá água de beber a alguém, esse alguém, evidentemente, sacia-se dessa sede. Então, o que o grande sábio Salomão quer dizer, ou o que isso significa, é que aqueles que são generosos em suas ações e compartilham suas bênçãos com os outros, serão o quê? Abençoados por Deus e terão o quê? As suas próprias necessidades supridas.
Além disso, a Bíblia também fala sobre as consequências negativas da falta de generosidade. E o Salomão vai expor isso aqui no capítulo 27, capítulo 28 de Provérbios, verso 27, que ele diz: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para eles serão amaldiçoados. Ou seja, isso significa que aqueles que se recusam a agir com generosidade e ajudar os outros acabam sofrendo as consequências de suas ações. Em resumo, a Bíblia quer dizer o seguinte: a Bíblia apresenta a generosidade como um valor importante que permite que as pessoas sejam abençoadas por Deus e abençoem os outros. Enquanto a falta de generosidade é vista como algo negativo que acaba trazendo consequências ruins, ok? Estamos chegando no fim, vamos aqui para mais um princípio. E o sétimo princípio é um princípio fundamental. Todos os princípios são importantes, mas esse princípio aqui é para nos arregalar os olhos, né? Arregalar os olhos. Que princípio é esse? Esse princípio é o princípio de sempre, sempre, sempre buscar a vontade de Deus. Tudo aquilo que nós formos fazer, primeiramente, devemos buscar a vontade de Deus. Porque quando nós buscamos a vontade de Deus e quando nós nos conectamos com Deus, as coisas fluem naturalmente. As bênçãos caem naturalmente, porque nós estamos conectados. O nosso coração, o nosso desejo, os nossos planos estão conectados também com o plano e o desejo de Deus. Portanto, devemos sempre buscar a vontade de Deus. E a Bíblia sempre apresenta a busca pela vontade de Deus como algo fundamental para aqueles que desejam ter uma vida plena e uma vida bem-sucedida em todos os segmentos de sua vida, né? Então, muitas pessoas ignoram a vontade de Deus. Muitas pessoas querem fazer as coisas do seu jeito, do seu modo. Não se lembram de buscar a orientação de Deus, né? Não se preocupam em buscar a orientação de Deus. E a busca da orientação de Deus, a busca da vontade de Deus é algo primordial para tudo aquilo que nós formos fazer. O fato é que aqueles que ignoram a vontade de Deus correm risco de se desviar do caminho correto e sofrer consequências de suas escolhas. Quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, do nosso modo, nós corremos o risco de errar o caminho, né? Nós corremos o risco de desviar do caminho, né? E aí, pelo fato de desviar desse caminho, nós sofreremos o quê? As consequências dessas escolhas, ou das nossas escolhas, né? Então eu quero citar aqui alguns versículos para reforçar essa ideia, né? De buscar a vontade de Deus. Tudo de nossa vida devemos buscar a vontade de Deus. O escritor aos Provérbios, Salomão, no capítulo 3, versos 5 e 6, ele diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, quando nós confiamos em Deus, quando nós buscamos em Deus, aqueles planos, aqueles projetos, aquele alvo que nós queremos alcançar, se estiver errado, pelo fato de buscarmos a vontade de Deus, ele vai endireitar esses planos, ele vai colocar esses planos nos trilhos e ele, evidentemente, será bem executado e será bem sucedido, ok? Então, mas também há aqueles que ignoram. E quem ignora a vontade de Deus e ficam dependendo apenas do seu entendimento, eles podem levar às escolhas equivocadas e às consequências negativas. Um texto muito esclarecedor para que nós devemos buscar a vontade de Deus sempre, é o salmista, o Salmo 1, verso 1 a 3, ele é bem categórico, quando ele diz: feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios,
não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira da água corrente, dá os frutos no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, quando nós buscamos a vontade de Deus, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós desejamos, projetamos, será próspero, porque Deus está no comando. O fato é que esse texto mostra claramente que a busca da vontade de Deus, ela nos traz satisfação, ela nos traz prosperidade. Mas aqueles que ignoram a vontade de Deus, ignoram os conselhos de Deus, eles terão consequências desastrosas, consequências, irão fracassar em tudo aquilo que eles estão desejando fazer. Provérbio também 14:12, ele diz: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, sem pedir a orientação de Deus, com certeza os nossos projetos não prosperarão. Mas quando nós confiamos em Deus, essa é uma certeza do Deus vivo e verdadeiro de que tudo aquilo que Ele pôr a mão nos abençoará. Portanto, eu quero resumir o seguinte: a Bíblia apresenta a busca da vontade de Deus como algo fundamental para a vida plena e bem-sucedida, enquanto a ignorância, a desconsideração dessa vontade pode levar à escolha equivocada e consequência negativa. Eu quero concluir dizendo o seguinte: todos os textos que nós lemos, fica evidente que buscar a vontade de Deus, que agir com justiça, que ser diligente, ser transparente, ser generoso, ser um bom administrador, são princípios e leis fundamentais para uma vida plena e bem-sucedida. A Bíblia, ela apresenta esses valores como algo que agrada a Deus. São princípios que agradam a Deus. E quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, a probabilidade de nossos projetos, de nossos empreendimentos terem sucesso é infinitamente maiores. Então, a Bíblia apresenta esses valores como algo que agrada a Deus e que nos conduz a uma vida de felicidade e de realizações. Portanto, meus queridos, diante disso, nós somos chamados a buscar constantemente a orientação de Deus, a fim de agir em conformidade com a sua vontade. E isso implica em desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus, através, evidentemente, da oração, do estudo da palavra e da busca por uma vida de obediência e santidade. Além disso, é necessário colocar em prática os valores em todas as áreas de nossas vidas. Precisamos colocar em prática todos esses valores, todos esses princípios, todas essas leis em nossas vidas. Na nossa vida de trabalho, na nossa vida familiar, na nossa vida de igreja, na nossa vida da sociedade, em tudo aquilo que nós fazemos. Ao agirmos com justiça, com transparência e generosidade, estamos testemunhando do amor de Deus ao mundo e estamos contribuindo para a construção de um mundo mais justo e mais harmonioso. Em resumo, quando nós agradamos a Deus, isso implica que nós estamos buscando a sua vontade e faz com que nós venhamos a desenvolver uma vida de obediência, de santidade. E quando nós colocamos em prática esses valores da justiça, da diligência, da transparência, da generosidade em todas as áreas de nossas vidas, nos fazem
um empreendedor de sucesso, um empreendedor bem-sucedido. Portanto, que nós possamos ser motivados por esse chamado a buscar uma vida plena, bem-sucedida na presença de Deus, ok? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês de apresentar essas sete princípios, 7 leis, 7 dicas para que nós sejamos um empreendedor de sucesso em todas as áreas de nossa vida. A Bíblia nos dá princípios, ensinamentos preciosos para que nós possamos vencer em tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, a Bíblia tem tudo a ver com empreendedorismo. Quando nós empreendemos de conformidade com o que a palavra de Deus nos ensina, a certeza de nós alcançarmos o nosso objetivo é infinitamente maior, ok? Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe, fui!